Glória a Deus, a paz do Senhor, amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Luiz Carlos, da Igreja do Brasil para Cristo de Bonfinópolis. No dia de hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico diário. Estamos falando sobre Gênesis e hoje vamos falar sobre Gênesis, capítulo de número 24. É o capítulo que fala, irmãos, sobre o encontro entre Isaque e Rebeca e revela como Deus providenciou uma esposa para o herdeiro de Abraão. Esse capítulo registra a longa viagem do servo de Abraão à Mesopotâmia. Também cita detalhes de certos costumes comuns no Antigo Oriente Próximo. Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque. Está no versículo 1 ao versículo 9. Gênesis 24 começa mostrando Abraão como um homem já muito idoso e também muito abençoado por Deus. Vamos ver no versículo 1. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Neste tempo, Sara já havia morrido, e Abraão tratou de se preocupar com o casamento de seu filho Isaque. Então Abraão convocou o seu servo mais antigo que governava todos os seus bens e lhe deu uma missão sobre a base de um importante juramento. Gênesis 24 não indica nominalmente quem era esse servo. Contudo, muito provavelmente tratava-se de Eliezer. Se isso estiver correto, vale lembrar que Eliezer era o servo que herdaria os bens de Abraão caso o patriarca não tivesse tido filhos. Alguns comentaristas calculam que Eliezer já tinha cerca de 85 anos de idade quando se deram os eventos. Entre os versículos 2 e 4 há uma descrição dos detalhes de um típico juramento de grande importância praticado no Antigo Oriente Próximo. Vamos ver? Abraão pediu que o seu servo colocasse a mão por debaixo de sua coxa e lhe fizesse um juramento pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Está lá em Gênesis 24, versículo 2 e o 3. Os estudiosos dizem que naquele tempo as coxas eram vistas como a fonte da vitalidade, irmãos. Esse tipo de juramento solene era inviolável e devia ser honrado até mesmo depois da morte. Os irmãos vão ver isso em Gênesis 47, do versículo 29 até o 31. Abraão fez com que seu servo jurasse pelo Senhor que encontraria uma esposa para Isaque, dentre as mulheres de sua parentela, e não dentre as mulheres cananeias. O servo de Abraão, porém, cogitou a possibilidade de a mulher não querer segui-lo até a casa de Abraão, mas nesse caso, Abraão deixou claro em hipótese alguma Isaque deveria retornar à terra da parentela de Abraão. O versículo 6 diz: E Abraão lhe disse: Guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. A explicação para isso é que Abraão confiava no Deus que havia lhe tirado do meio de sua parentela e havia prometido entregar à sua descendência a terra de Canaã, irmãos. Para Abraão, um possível retorno de Israel à Mesopotâmia significava a anulação da promessa de Deus. Está no versículo 7 de Gênesis 24. Então, quando tudo foi esclarecido, o servo de Abraão fez o juramento. Versículo 9. Gênesis 24, do versículo 10 ao 14, diz que tão logo o servo de Abraão partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Aquela era um percurso de aproximadamente 720 quilômetros. Quando chegou às proximidades da cidade, o servo de Abraão e fez ajoelhar junto a um poço os 10 camelos que levava consigo. Isso aconteceu na parte da tarde, durante o horário em que as moças costumavam sair para tirar água. Está no versículo 11, irmãos. Naquele momento, o servo de Abraão orou a Deus e clamou por sua provisão e bondade. O texto bíblico diz que ele orou a Deus dizendo: Rogo-te que me escutas hoje e use de bondade para com o meu senhor Abraão. Está no versículo 12.
A palavra bondade traduz um termo hebraico usado para indicar a lealdade a um relacionamento pactual. Isso significa, irmãos, que o servo de Abraão estava recorrendo ao compromisso de Deus com sua aliança. Ele também pediu que Deus lhe desse um sinal. Ele solicitou ao Senhor que a moça que lhe desse água para beber e também se propusesse a saciar a sede de seus camelos fosse a mulher indicada como esposa de Isaque. No versículo 14. De acordo com as regras da hospitalidade daquela época, a sede de um estrangeiro deveria ser saciada, mas não havia qualquer obrigação em relação aos animais. Uma mulher que desse água aos camelos não era apenas bondosa, mas também servia além de sua obrigação. Também vale lembrar, irmãos, que um camelo é capaz de tomar até 100 litros de água de uma só vez. O servo de Abraão estava levando 10 camelos, então, obviamente, saciar a sede de todos aqueles animais era uma tarefa muito pesada. O servo de Abraão encontra Rebeca, está nos versículos 15 ao 21. A Bíblia diz que naquele mesmo instante, Rebeca apareceu trazendo um cântaro ao ombro. Rebeca era filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naó, o irmão de Abraão. O texto bíblico informa que Rebeca era uma virgem muito bonita, está no versículo 16. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido, e desceu à fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Após Rebeca ter estabelecido o seu cântaro no poço, o servo de Abraão lhe pediu um pouco de água. Daí ocorreu conforme o servo havia orado ao Senhor. Rebeca não apenas lhe deu a água para ele, mas também se comprometeu a dar água aos seus camelos. Ali estava o sinal que o servo de Abraão havia pedido a Deus. Está nos versículos 19 ao 21, irmãos. O servo de Abraão expôs o propósito de sua viagem. Está no versículo 22 ao 51. Assim que Rebeca acabou de dar água aos camelos, o servo de Abraão tomou um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as mãos de Rebeca, do peso de 10 ciclos de ouro. Está no versículo 22. Parece que naquela época o ciclo, que pesava menos de 12 gramas, era o peso padrão de valor para a maioria das transações comerciais. O servo perguntou a Rebeca sobre sua família e também pediu informação se havia lugar na casa de seu pai para receber sua comitiva. Rebeca respondeu favoravelmente à pergunta do servo de Abraão. Ela também forneceu sua breve genealogia, o que foi suficiente para que o servo de Abraão identificasse que a moça era prima de Isaque. Diante da resposta de Rebeca, o servo reconheceu a providência divina durante toda aquela missão. Está lá no versículo 26 ao 27 de Gênesis 24. Então Rebeca conduziu o homem à sua casa e o apresentou à sua família. Curiosamente, irmãos, naquela ocasião, irmão da moça, Labão, apareceu no texto de forma destacada, antes mesmo de Betuel, o pai de Rebeca. Isso provavelmente significa que, apesar de Betuel ainda estar vivo naquela ocasião, Labão é quem assumia a posição de liderança civil e religiosa da família. Talvez por algum motivo Betuel já não fosse mais uma pessoa capaz. O servo explicou à família de Rebeca o propósito de sua visita. Ele também contou a todos sobre como Deus agiu ativamente de forma espetacular durante aquela missão. Conduziu-o até ali. Diante de tudo que foi exposto pelo servo de Abraão, o irmão e o pai de Rebeca consideraram que a moça fosse levada como esposa de Isaque. No versículo 51 fala assim: Eis que Rebeca está diante de tua face, toma e vai-te, seja a mulher do filho de teu senhor, como tem dito o Senhor. O casamento de Isaque e de Rebeca está nos versículos 52 ao 67. Assim que ouviu as palavras de aprovação da família de Rebeca, o servo de Abraão se prostrou em terra diante do Senhor. Na sequência, ele também entregou vários presentes a Rebeca, e a seu irmão e a sua mãe.
Aqueles presentes valiosos selariam oficialmente o noivado de Rebeca e Isaque. Além disso, naquela ocasião, o servo de Abraão serviu como seu procurador legal. Então, ele tinha total autoridade para proceder com o casamento arranjado. Segundo os costumes daquela época, no outro dia, ainda de madrugada, o servo de Abraão se aprontou para fazer a viagem de volta. Mas o irmão e a mãe de Rebeca queriam que o jovem ficasse pelo menos mais 10 dias com eles. No entanto, o servo de Abraão não aceitou aquela situação, está no versículo 55 de Gênesis 24. Aqui vale lembrar que naquele momento Rebeca já estava oficialmente comprometida com Isaque. Diante daquele impasse, Rebeca foi consultada, mas ela respondeu que estava pronta para partir. Então eles abençoaram Rebeca como uma bênção que se harmonizava com a promessa de Deus feita a Abraão. Depois disso, Rebeca partiu rumo à casa de Abraão para se encontrar com Isaque. Está no versículo 61. A parte final de Gênesis 24 registra o encontro entre Isaque e Rebeca. Isaque tinha ido meditar no campo. Ao cair da tarde, ele ergueu os olhos e avistou a comitiva do servo de seu pai. Quando Rebeca viu Isaque, desmontou de seu camelo e perguntou ao servo quem era aquele homem. Ele lhe explicou que era Isaque. Então ela tomou o seu véu e cobriu. Está no versículo 64 ao 65. Conforme o costume da época, a noiva cobria seu rosto do marido até o momento da consumação do casamento. O servo também contou a Isaque tudo o que havia ocorrido durante sua missão. Então Isaque tomou Rebeca e o levou até a tenda que havia sido de Sara, sua mãe. Ali ele a amou e consumou seu casamento. Com isso, Rebeca se tornou a nova matriarca da família conforme o propósito do Senhor. Amados irmãos, chegamos a o fim de mais um estudo bíblico diário. Que Deus os abençoe e vos guarde em nome de Jesus.